Olá! Nesse vídeo falaremos sobre vetores. Vetores são estruturas de dados homogêneas, ou seja, armazenam conjuntos de elementos de mesmo tipo. Em C, a declaração de vetores obedece ao seguinte formato: o tipo de cada posição, o nome do vetor e o tamanho. Então eu tenho aqui float x de tamanho 10, significa que eu vou ter um vetor de 0 a 9, né, da posição 0 até a posição 9, que são 10 posições, porque em C, vetores sempre começam com 0 e vão até tamanho do vetor menos 1. O local de declaração de um vetor é sempre antes do seu uso. Então, se eu vou executar uma sequência de comandos aqui, eu devo declarar o vetor antes dessa sequência de comandos. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, mas eu vou tratar um exemplo melhor que eu deixei aqui no NetBeans para a gente entender melhor aí essa questão do vetor. Suponhamos o seguinte problema: um professor irá informar 3 notas de alunos e deseja saber quantos alunos estão com nota acima da média das notas informadas. Então, como é que a gente faria esse problema sem o uso de vetor, né? Eu declaro aqui 3 variáveis, N1, N2, N3, a variável soma e a variável média. Daí eu faço aqui um programa que pede os dados, ele lê os dados, depois eu promovo a soma, calculo a média, imprimo aqui, faço um if para cada uma das notas, comparando a nota com a média, e quando a nota é maior, eu imprimo essa nota. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, informar 14.88, a 20.33, a 21.76, né? O que ele está mostrando aqui para a gente, né? A média deu 18.99, então o 20.33 é maior e o 21.76 também. Já o 14.88 não é, tá? Bem, esse problema aqui foi fácil de ser resolvido porque eram apenas 3 notas. Mas e se fossem 100 notas? Né? Eu ia criar aqui 100 variáveis, N1, N2, N3, N4, N5, N6. É inviável fazer isso. Tá? Então, eu não conseguiria ter 100 notas aqui para trabalhar esse problema. Tá? Então, o que a gente faz para resolver essa questão? Eu posso criar aqui, um vetor chamado notas com tamanho 100. Eu não tenho mais uma nota só, né? Eu tenho um vetor de notas, eu não tenho notas como variáveis individuais. E aí eu vou ter que usar um comando de repetição para poder fazer essa parte da leitura aqui. Então eu vou usar o for i de 0 e menor que 100 e mais. Agora eu vou montar essa mensagem aqui de leitura de dados. Olha só, eu tenho aqui, entre com a nota, eu vou fazer essa nota aparecer de acordo com o meu i. Como o meu i começa de 0, eu vou colocar i mais 1 aqui. E eu preciso fazer o meu scanf. O meu scanf eu faço da seguinte forma: scanf%f n, em vez de n1, notas índice i. Dessa forma aqui, eu leio as 100 notas, né? Então, ao invés de ler uma a uma, eu leio usando um comando de repetição, certo? Bem, a soma das notas eu já posso ir acumulando aqui dentro do for. Então, eu posso fazer isso aqui, soma recebe o que eu tinha em soma mais notas índice i. O problema é que se eu fizer isso aqui sem inicializar a soma pode ter um lixo, né? O valor da variável soma pode ter um valor louco qualquer lá. Então eu vou fazer soma começar de 0, que é o elemento neutro da soma, para que a gente consiga trabalhar. Bem, fazendo isso, eu não preciso mais dessa linha aqui. E como é que eu calculo a média, né? A média é a soma dividido pela quantidade. A quantidade aqui eu sei quanto é 100, né? Então eu consigo aqui calcular a média. Bem,
Só que agora eu tenho que fazer um segundo for, porque o primeiro for era para eu calcular a média, e o segundo é para navegar de novo nos elementos, verificando os elementos que são acima da média, as notas que são acima da média. Então, for i de 0 e menor que 100 e mais. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Se notas em si for maior que a média, eu vou imprimir. Aqui tem uma questão, gente, eu posso usar no comando de repetição quando é uma linha só, eu não preciso do abre e fecha chaves. Mas se vocês quiserem colocar, não tem problema, tá? Então vou colocar aqui notas em si e a média para imprimir, né? Então, ó, vou apagar aqui. Posso apagar aqui os demais comandos, né? Ó. Em C eu posso inclusive colocar isso aqui na linha de baixo, porque ele só termina um comando no ponto e vírgula. Para facilitar a nossa visualização aqui, eu vou colocar dessa forma, tá? Então, a nota %F, ele vai pegar a nota aqui, é maior que a média. E aí ele vai mostrar aqui junto com a média, tá? Para fins de teste, para facilitar o meu teste, eu vou colocar 3 aqui, ó. Eu só vou usar 3 para não ter que informar 100 notas, né? Porque senão fica inviável aqui no meu teste. Eu poderia até fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Define n 3. E aí eu posso colocar esse n em todos os locais, ó. Coloco n aqui, esse n é uma constante, tá? Então vamos compilar aqui. Beleza, meu programa não tem erro. Aqui, não me lembro se tem que ter um ponto e vírgula. Não tem que ter. Tá? Então vamos rodar. Então entre com a nota 1. Vamos colocar uma coisa que seja fácil calcular a média. Vou colocar 10. Vamos colocar aqui 15. E vamos colocar 20. Então olha só. A média é 15, né? Esses 3 números aqui são fáceis, ó. Né? A média já era 15. E a única nota maior que a média é o 20. Beleza, meu programa está funcionando certinho. Eu usei aqui a declaração de uma constante n, tá? Para que eu possa modificar aqui com facilidade. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui 4 notas, olha só. Vamos rodar de novo. A nota 1 vai ser 10. A nota 2, 10. A nota 3, 20. E a nota 4, 20. Para dar média 15. Então, olha só. As notas 20, ó, são maiores que a média. As duas últimas notas aqui. Tá? Bem, eu preciso usar vetor para essa questão porque eu preciso guardar as informações das notas o tempo todo. Porque eu preciso, no momento posterior, comparar nota a nota com a média, né? Se eu não tiver esse vetor de notas com as notas preenchidas, eu não consigo calcular a média, comparar com a média. Mas para calcular a média, eu preciso passar por todas as notas. Então aqui eu fui obrigado a fazer esses 2 for para ter esse comportamento, tá? Aqui nós utilizamos uma constante. Esse é um exemplo que eu acho que ele é muito prático e direcionado sobre a questão do uso de vetor, tá? Eu não tenho como fazer esse problema sem vetor, porque se eu tivesse que informar aqui 200 notas, ó, basta eu trocar aqui para 200 que meu programa está pronto, né? Se eu tentasse fazer isso com várias variáveis, seria completamente inviável, tá? Então, sobre vetor, essa visão inicial era isso aí. Valeu!